Olá, tudo bem? Como nós estamos? Hoje eu tirei o dia para pensar, meditar e para falar sobre a nossa tríade cerebral. Falei um pouco mais cedo sobre essa teoria do nosso cérebro que é 3 em 1. E sei que é uma teoria, na prática, difícil de se compreender. Até porque a nossa formação normal, escolar, ela não nos prepara para isso. Ela nos prepara para conhecermos um pouco de matemática, português, história, geografia. Mas a escola não nos prepara para que nós possamos nos conhecer, para que nós possamos compreender como funcionamos, como somos e por que somos assim. E eu falo isso de uma forma muito verdadeira, porque eu tenho trilhado esse caminho. Eu tenho buscado saber quem eu sou, por que ajo dessa forma. E eu acho importante falarmos de pessoas verdadeiras para pessoas verdadeiras. Não criando uma imagem de ilusão de que está sempre tudo bem, tudo lindo, maravilhoso, vamos para frente, vamos para cima, porque tem dia que nós vamos caminhar para baixo, tem dia que nós vamos caminhar em linha reta. A nossa vida é feita de altos e baixos. Mas nada supera conhecermos a nós mesmos. Nada supera buscarmos o conhecimento do nosso funcionamento. Por que eu sou assim? Por que eu tenho tais atitudes? Por que eu ajo dessa forma? E é nesse intuito que eu estou aqui, procurando primeiramente conhecer a mim mesmo, procurando o caminho do processo de cura para a minha vida. Eu espero que você também esteja assim, procurando um caminho, um processo de cura para a sua vida. A primeira vez que nós ouvimos falar da tríade cerebral foi na década de 70, há bem pouco tempo, pelo neurocientista, eu anotei o nome porque eu não lembro, Paul MacLean. Foi ele o primeiro a falar que o nosso cérebro é dividido em 3 partes. A parte do instinto, que é o nosso cérebro reptiliano. A parte da emoção dos sentimentos, que é o nosso cérebro límbico. E a parte da razão, da racionalidade, que é o nosso cérebro neocórtex. E sabemos que apesar de terem ações, de terem forças que o regem separadamente, eles estão interligados. Então, nenhum de nós tem apenas uma parte do cérebro funcionando. Elas funcionam interligadas, simplesmente ao domínio de uma força maior que a outra. E é essa força que nos levará a compreender como funciona essa ferramenta fantástica, que é a ferramenta do Enneagrama, que a partir dessas 3 forças nos colocará em novos formatos de personalidade. Assim funciona o Enneagrama, mas não é uma ferramenta somente para a identificação, somente para que eu compreenda o meu funcionamento. Essa talvez seja a parte principal, porque você saber como você funciona, não só nos momentos que você está bem, nos momentos felizes, de alto astral, mas também e principalmente nos momentos de estresse. Para que você possa reconhecer cada vez que um gatilho, que como eu já falei aqui, foi implantado na sua infância, né, pelas pessoas próximas a você, pelo seu pai, pela sua mãe, pelas pessoas com qual você convivia, logicamente que de forma inconsciente. Ninguém tem culpa pelo que foi implantado em você. E se há culpa pelo mal que foi implantado em você, pela uma parte má, há também culpa pela parte boa. Por isso que nós devemos sempre dar graças, agradecer
né? Porque se nós chegamos até aqui, é porque coisas não boas e coisas boas foram implantadas em nós e nos permitiram estar aqui, né? Então, eu vou ler um pedacinho de um livro do Dom Riso, que eu gosto muito, eu uso muito nos meus trabalhos, que ele vai falar um pouquinho de cada aspecto do nosso cérebro, de cada força dominante do nosso cérebro, né? Primeiro, do instinto, né? E aí ele já inicia falando sobre o Enneagrama, né? Que os tipos 8, 9 e 1, que nós vamos entrar um pouco mais na frente, se preocupam, são tipos do Enneagrama, né? Que se preocupam a oferecer resistência à realidade. Ou seja, criam limites para ou baseados em tensões físicas. Esses tipos tendem a ter problemas com agressividade e a repressão, porque por trás da defesa do ego há muita raiva. Ele está falando sobre a nossa parte do cérebro reptiliana, nosso instinto. Há muita raiva no nosso instinto, que é a necessidade de se autopreservar, a necessidade de manter opiniões. Se você é mais regido pelo seu instinto, ou seja, se você tem muito mais ações, né? Você age muito mais, ou melhor, age antes de pensar, antes de sentir, é bem provável que você faça parte de um desses tipos, que seria o 8, o 9 ou o tipo 1. São tipos que reprimem muito a raiva. Aí vem a segunda força que também rege a nossa vida, que é a parte do nosso cérebro límbico, né? Que são regidas pelos tipos 2, 3 e 4, que são tipos que se preocupam muito com a sua autoimagem. Eles prendem-se no seu falso eu, no seu falso verdadeiro, porque eles creem que as qualidades que emanam da sua personalidade são sua verdadeira identidade. E por trás dessa defesa do ego está a vergonha. Então, se você é essa pessoa que sente muito, que procura preservar muito a sua imagem, provavelmente você fará parte dos tipos de personalidade do Enneagrama que nós chamamos de 2, 3 ou 4. São personalidades que se preocupam muito com a sua imagem e que por trás da defesa do seu ego tem a vergonha. Então, se você tem muito vergonha de explorar, de se mostrar verdadeiramente quem você é, você provavelmente fará parte de um desses 3 tipos. Em terceiro lugar, a força regida pela parte do nosso cérebro, o neocórtex, são os tipos 5, 6 e 7. E são tipos que têm muita ansiedade, né? E sente isso como a falta de um apoio, de uma orientação. Por isso que eles sempre adotam comportamentos buscando segurança. São tipos que são bastante extrovertidos também, pelo menos o 6 e o 7 são mais extrovertidos, mas que tem muito medo por trás. Tem como seu vício, como a defesa do seu ego, a vergonha. E se você é uma pessoa que tem muita vergonha de se mostrar, provavelmente você vai estar entre esses tipos. E eu vou contar uma história bem interessante, né? Uma história de uma deusa tibetana chamada Tara. Tara é a deusa da centralização, cujo nome na Índia significa estrela. Ela é uma das principais deusas do panteão tibetano. E ela é conhecida por atuar, né, na vida das pessoas nos momentos de muito tumulto, nos momentos de tempestade, nos momentos que você busca pensamentos claros, né? Porque Tara é a deusa do autocontrole, né? E a lenda fala que da primeira lágrima de compaixão, ou seja, no primeiro momento que o ser humano teve compaixão,
e a sua lágrima caiu, foi formado um lago. No meio desse lago surgiu uma flor de lótus. Surgiu uma lótus, uma planta. E quando ela floresceu, quando a flor apareceu, Tara, essa deusa, emergiu. Interessante essa história, porque podemos tirar princípios fundamentais de parte da nossa personalidade. A busca pela compaixão, a busca pelo equilíbrio, a busca não do controle, mas não do controle no sentido de controlar, mas no controle no sentido de equilibrar a nossa mente, nossos pensamentos, buscar clareza de ações, buscar clareza de raciocínio e buscar clareza nas nossas emoções. Para que, tendo essas clarezas, nós consigamos equilibrar essas três partes dos nossos cérebros, do nosso cérebro. Se nós tivéssemos condições de nascermos, de passarmos a nossa infância equilibrados, nós não precisaríamos de uma ferramenta como o Enneagrama, de nenhum tipo de terapia, porque a nossa mente seria sã, porque o nosso corpo seria sã. Mas por conta e devido a traumas, a desilusões, a sofrimentos que nós passamos na nossa infância, nós desencadeamos gatilhos que faz com que tenhamos ações que talvez nós não sejamos, que não nos agradem, né? E é isso. Um beijo no coração de todos. Fiquem em paz.